Olá, pessoal! Vamos continuar a leitura de Hípias Menor de Platão. Meu nome é Jussara Gontoff. Todo dia aqui, 10, 12, 13 minutinhos de uma leitura diária. E convido vocês a lerem comigo. Bora lá! Então, paramos na seguinte parte agora número 3. Sócrates perguntou para Hípias, o sofista: é o indivíduo falso, então falso a respeito de outras coisas, mas não a respeito de números? E não dirias falsidades quando estivesse tratando com números? Hípias: ora, por Zeus, ele é também falso com relação a números. Sócrates: podemos então também supor isso, ou seja, que há um tipo de pessoa que é falsa a respeito de cálculo e de números? Hípias: sim. Sócrates: ora, quem seria essa pessoa? Não terá que possuir o poder de dizer falsidades, de mentir, como há pouco concordaste, se vai ser falso, se vai mentir? De fato disseste, se é que te lembras, que aquele que não tem o poder de dizer falsidades, jamais será falso. Hípias: sim, lembro-me do que disse. Sócrates: e há pouco não foi demonstrado que tens o máximo de poder para dizer falsidades acerca de cálculo? Hípias: sim, isso também foi dito. Sócrates: tens então igualmente máximo poder para dizer a verdade acerca de cálculos? Hípias: certamente. Sócrates: atenção agora na frase dele. Por conseguinte, o mesmo indivíduo tem máximo poder para enunciar tanto falsidade quanto verdade acerca de cálculo. E esse indivíduo é alguém bom relativamente aos cálculos, nomeadamente o calculador. Hípias: sim. Sócrates: quem então se torna um indivíduo falso no que toca a cálculo? Hípias: também além do bom indivíduo. De fato, o mesmo indivíduo é também detentor de poder e também é verdadeiro. Hípias: é o que parece. Sócrates: percebes então que o mesmo indivíduo é tanto falso quanto verdadeiro com relação a essas matérias, e o verdadeiro não é, de nenhuma maneira, melhor do que o falso? Isso porque se trata realmente do mesmo indivíduo e os dois não são completamente opostos, como o supunhas há pouco. Ou seja, né, o verdadeiro e o falso. Hípias: aparentemente não, ao menos nessa esfera. Sócrates: deveremos, nesse caso, investigar em outros campos? Ou seja, aqui ele perguntando: percebes então que o mesmo indivíduo é tanto falso quanto verdadeiro com relação a essas matérias, e o verdadeiro não é de nenhuma maneira melhor do que o falso? Vamos lá, continuando então aqui. Vamos investigar isso em outros campos. Ele sempre coloca uma questão e ele vai analisando para ver se aquilo se comprova ou não. Hípias, né? Então, dizendo aqui, quando ele pergunta porque se trata realmente do mesmo indivíduo e os dois não são completamente opostos, como o supunhas há pouco. Hípias: aparentemente não, ao menos nessa esfera. Sócrates: devemos, nesse caso, investigar em outros campos? Hípias: se assim o desejas. Sócrates: bem, também és um especialista em geometria? Hípias: sou. Sócrates: ora, não tem o mesmo indivíduo o mesmo poder para enunciar a falsidade ou a verdade no que tange a geometria, nomeadamente o geômetra? Hípias: sim. Sócrates: haverá alguém bom nessa matéria além do geômetra? Hípias: não, ninguém mais. Sócrates: o bom e sábio geômetra, portanto, tem máximo poder em ambos os aspectos, não tem? E se alguém falsear com respeito a diagramas, seria esse indivíduo o bom geômetra? Afinal, ele tem o poder, enquanto o mau geômetra não tem, para proferir a falsidade, de sorte que aquele que não tem poder para proferir falsidade não se tornaria falso, como concordamos. Está correto.
Sócrates, investiguemos em seguida o terceiro indivíduo, isto é, o astrônomo, aquele cuja arte julgas conhecer ainda melhor do que as anteriores, não é mesmo, Hípias? Hípias, sim. Sócrates, e também não são as mesmas coisas verdadeiras na astronomia? Hípias, provavelmente, Sócrates. Sócrates, portanto, igualmente na astronomia, se alguém for falso, o bom astrônomo será falso, ele que tem o poder de proferir a falsidade. De fato, aquele que não possui poder não será falso, uma vez que é ignorante. Hípias, é o que parece. Sócrates, o mesmo indivíduo, portanto, na astronomia será verdadeiro e falso. Hípias, é o que se evidencia. Sócrates, vamos, Hípias, examina analogamente as ciências em geral para apurarmos se esse o caso ou não. És certamente, na maior quantidade das artes, o mais sábio dos seres humanos, como numa ocasião ouvi-te gabares, registrando tua sabedoria grandiosa e invejável no mercado, próximo às mesas dos banqueiros. Relataste que uma vez, quando estivesse em Olímpia, tudo o que estava contigo era a tua própria obra. Em primeiro lugar, o anel, já que principiaste com isso, que tinhas no dedo, era a tua própria obra, mostrando que conhecias como entalhar anéis. Igualmente, um outro sinete era de tua lavra, bem como um raspador e um frasco de óleo. Em seguida, esclareceste que tu mesmo havias confeccionado as sandálias que calçavas, bem como o tecido teu manto e tua túnica. Mas o que pareceu a todos o mais assombroso e prova de sumo saber foi o cinto que usavas em torno de tua túnica, o qual, segundo tua informação, era como os cintos persas mais dispendiosos e que tu mesmo o havias confeccionado. Ademais, disseste que trazias contigo poemas, tanto épicos como tragédias e ditirambos, e diversos outros escritos de todos os tipos compostos em prosa, e que te encontravas lá superando a todos os outros no conhecimento das artes que eu citava há pouco, e da correção dos ritmos, harmonias e letras, além de muitas outras coisas como me ocorre. E não obstante, pelo que parece, esqueci de tua arte mnemônica no que te julgas sumamente brilhante. Mnemônica de memória, né? E imagino que esqueci de uma pleiade de outras coisas. Mas, como eu dizia, examina tuas próprias artes, e não são poucas, e as alheias, e me diz se descobres em consonância com o consenso que alcançamos mutuamente, qualquer ponto em que uma pessoa é verdadeira e a outra falsa, sendo elas distintas e não a mesma. Busca por ele em quaisquer departamentos do saber ou da astúcia, ou não importa qual for o nome que prefiras dar, mas não o descobrirás, meu amigo, porque não existe, ou me diz qual é. Hípias, mas não posso, Sócrates, ao menos não de imediato. Sócrates, e suponho que nunca poderás, mas se o digo é verdadeiro, Hípias, te lembras das consequências do nosso argumento. Hípias, não entendo em absoluto o que queres dizer, Sócrates. Sócrates, não, porque talvez não estejas te servindo de tua arte mnemônica da memória. Evidentemente não a julgas necessária, mas te lembrarei. Agora ele vai voltar para o início da discussão. Recordas que disseste que Aquiles era verdadeiro enquanto Odisseu era falso e hábil? Hípias diz, recordo. Sócrates, percebes agora que se descobriu ser o mesmo homem falso e verdadeiro, de modo que se Odisseu era falso, torna-se também verdadeiro, e se Aquiles era verdadeiro, torna-se também falso, sendo que esses dois homens não diferem entre si, nem constituem opostos, mas que são semelhantes?
Vou parar por aqui para poder voltar nessa parte, para a gente continuar esse aprofundamento. Enquanto isso, vocês vão relendo e vão pensando se vocês consideram isso uma verdade também. Isso que Sócrates está apresentando, ou se existe alguma lógica aí contraditória, né? Estamos aqui com um sofista discutindo com Sócrates, retórica versus dialética, para chegar a alguma conclusão. E é importante a gente ir pensando por nós mesmos, isso que ele está falando constitui uma coisa coerente ou não? Será que ele está nos levando para um caminho do absurdo para nos mostrar alguma coisa contrária? Ou será que não? Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.